Uma boa noite a todos, graça e paz. Vamos para o nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 14. Ok? Gênesis capítulo 14. Vamos todos abrir a palavra de Deus. Enquanto você vai encontrando aí Gênesis capítulo 14, quero relembrar um pouco daquilo que a gente tem visto, tá bom? Porque é importante para que o nosso texto de hoje faça um pouco de sentido. Desde Gênesis 13, a gente tem falado sobre a desavença, a briga entre Ló e Abraão, né? Não sei se você se lembra, 2 domingos atrás, a gente falou sobre essa briga entre os pastores dos dois, e o que acontece é justamente que Abraão dá a opção para Ló escolher uma terra e morar nessa terra. Ló escolhe qual terra? Qual que é a terra, a cidade que ele vai escolher? Sodoma e Gomorra, né? Especificamente em Sodoma, que era possivelmente a terra mais bonita, a terra mais fértil, onde ele tinha uma cidade grande, onde ele poderia negociar os seus gados, negociar as suas plantações. Então ele escolhe para lá. Diante disso, a gente viu que Abraão perdeu muita coisa, né, metade dos seus bens, e por conta disso ele escolhe não continuar essa desavença contra o seu irmão, que era sobrinho, mas considerado como irmão. Nós vimos na semana passada, do 14 até o 18, Gênesis 13, 14 a 18, sobre a promessa de Deus a Abraão, de que ele daria uma terra muito maior, Deus daria uma terra para ele muito maior do que a terra prometida, né, do que a terra dada para Ló. E essa terra, ela, como a gente viu, era uma terra gigantesca, que é a terra prometida. No entanto, Abraão, como a gente falou também, não estava somente visando essa terra aqui na terra, porque ele estava visando, olhando para a terra prometida no céu. Então ele tinha já essa fé, como a gente viu em Hebreus 11, a fé na terra do céu. Abraão começa a olhar aqui, a já demonstrar uma pessoa sendo justa e justificada por Deus. As atitudes de Abraão já começam a ser um pouco diferentes do que a gente viu lá no capítulo 12 sobre a mentira escancarada diante do faraó. É claro que mais tarde ele vai mentir novamente, e mais tarde o seu filho vai mentir novamente também, mas já parece que a gente tem não somente as falhas de Abraão, mas também a sua demonstração de fé, a sua demonstração de justiça. O que nós veremos hoje é justamente uma dessas demonstrações de justiça de Abraão, de uma pessoa que se demonstra ser justa, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a coisas que contribuem para que nós não sejamos justos. Abraão vai lá e faz exatamente aquilo que Deus ordena, exatamente aquilo que traz o que um coração justo, obediente ao Senhor faria. A primeira pergunta que eu quero fazer, então, para a gente começar a nossa reflexão, você já pensou se as pessoas merecem a sua justiça? Se as pessoas merecem você ser justo? Talvez o seu pensamento muitas vezes assim, eu até quero ser justo, mas será que vale a pena? Será que vale a pena eu ser justo com aquela pessoa? Ela não merece o meu amor. Ela não merece a minha justiça. Olha o que ela fez para mim. Que ela, né, faça o que quiser da vida dela. E eu vou largar aquela pessoa e não estou nem aí com ela. Muitas vezes nós pensamos assim. Não, eu não vou ser justo e eu não vou ser amável com aquela pessoa porque ela não merece a minha justiça. O que Abraão demonstra aqui nessa situação bastante confusa que a gente vai ver hoje, uma história que muitas pessoas tiram muitas suposições aqui, muitas ideias diferentes e discussões aqui, mas que a gente vai ver a base de tudo isso, ok?
Eu só quero deixar bem claro aqui que em uma pregação de 40 minutos, máximo 45 e tudo mais, não vai dar para a gente olhar todos os detalhes desse texto de Gênesis 14, principalmente sobre a parte de Melquisedeque, que é o que a gente vai ver um pouco hoje. Por isso que eu selecionei pregar Gênesis 14 inteiro, porque nós vamos ver toda a história como um complemento e não olhar para os mínimos detalhes. Tem muita coisa aqui em Gênesis 14 que a gente poderia gastar horas e horas e horas discutindo e vendo vários textos para a gente poder acrescentar um pouco mais aqui em Gênesis 14, principalmente ali da parte dos versículos 17 até o versículo 20, exatamente essa parte mais especial sobre Melquisedeque. No entanto, para que a gente possa passar um pouco mais rápido, de acordo com o nosso tempo aqui, e fazer uma exposição no todo, tem algumas partes que a gente vai passar um pouco mais rápido, ok? Vamos lá então. Versículos de 1 a 12, a gente vai separar esse momento em três partes, e ler rapidamente e tirar algumas lições desse texto aqui para nós. Versículos de 1 a 12. Vamos ler rapidamente e olhar um pouco para essa parte aqui. Uma introdução sobre, talvez o seu título seja escrito aqui, Abraão socorre Ló diante de uma guerra ou algo parecido. A gente vai ver então inicialmente como que Ló é raptado por causa de uma guerra. Versículos de 1 a 12 diz assim a palavra de Deus. Naquela época, Angrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que significa nações, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado, ou como a gente conhece hoje, que é o Mar Morto. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, onde nós conhecemos como Cádiz Barneia, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. O que é importante dessa história não é muito o que acontece nessa guerra, mas sim o que essa guerra gera, tá? O que acontece aqui, resumindo toda essa história, todos esses nomes que a gente viu, que talvez se você quiser dar uma olhada melhor, estudar e tudo mais, entrar com mais detalhes sobre quais eram esses povos, quais eram esses reis dessa época. Nós não temos nenhum documento histórico com os nomes desses reis, extra-bíblico com os nomes desses reis,
mas os nomes são bem prováveis e possivelmente eram, de fato, como a gente acredita na Bíblia, reis reais daquela época. O que acontece exatamente nessa situação? Nós devemos lembrar que as más escolhas de Ló continuam a assombrar. As guerras podem acontecer em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente as guerras podem acontecer. No entanto, Ló ele escolhe um lugar para morar e como nós lembramos lá na história do começo, que Ló escolheu um lugar onde as pessoas eram pecadoras demais e não adoravam ao Senhor. Ele escolheu esse lugar para morar. Dependendo do lugar onde você escolhe para morar, talvez a guerra seja mais fácil de acontecer. A Bíblia, no entanto, ela não está interessada em descrever exatamente como foi essa guerra. É a primeira vez que a Bíblia detalha que aconteceu alguma guerra. Nós não sabemos como aconteceu essa guerra, como que foi, as pessoas tiram muitas ideias de como que foi a trajetória de toda essa guerra. Foi um caminho muito longo que esses reis percorreram, e tem toda a história por trás disso, mas ela não dá muitos detalhes. Ela só diz, resumindo aqui o que acontece, que há uma revolta contra um rei. E esse rei era chamado de Kedorlaomer. Os povos começaram a se revoltar contra ele. Várias nações começaram a se revoltar contra ele. E o que acontece? Este rei junta mais 4 reinados, mais 3 reinados, ele mais 3 reinados, e diz, olha, vamos dar uma lição nessas outras nações. Vamos combater essas nações. Vamos mostrar o nosso poder. Eles então começam a enfrentar algumas nações, até que finalmente eles enfrentam 5 reis, que são descritos aqui, o rei principalmente de Sodoma, e o rei de Gomorra, e os outros reis. Então exatamente aonde Ló vivia, era onde começou então essa guerra. E essa guerra começa então a chegar porque as pessoas estavam revoltadas, porque elas não queriam mais se submeter a este rei, que era rei de várias nações, era rei de uma nação específica, mas ele reinava sobre todos esses povos durante 12 anos. No 13º ano, o povo começa a se revoltar contra esse rei. Esses 5 reis, então, incluindo Sodoma e Gomorra, se juntam para combater Kedorlaomer e para combater esses outros 4 reis. É então a famosa guerra chamada de 4 contra 5. 4 reis contra 5 reis. A gente não sabe o número de pessoas que tinham nos exércitos, a gente não sabe se eram exércitos enormes, se eram exércitos pequenos, a gente não tem a mínima ideia de como foi essa guerra. Mas simplesmente eles começaram a perseguir os povos ao ponto de que Sodoma e Gomorra perde essa guerra. Há um detalhe interessante que a Bíblia nos traz, que enquanto eles estavam fugindo ali de Sodoma, fugindo ali do Vale de Sidim, eles caíram em poços de betume e muitos morreram. O que são poços de betume? Betume era como um cimento daquela época, era como uma argila. E alguns dizem que esses poços eram naturais. Eram lugares que talvez a areia era mais rasa e não dava para ver. E as pessoas passaram por esses lugares e caíram e muitos morreram ali e perderam suas vidas ali. Então mostra talvez uma soberania de Deus em dar essa vitória a Kedorlaomer, esse nome difícil, né? Para poder acontecer toda essa situação, como a gente vai ver com Ló. No entanto, alguns outros dizem que eram de fato poços artesianos ou algo parecido desse cimento que era extraído para construir as casas. Então acontece essa situação. O que acontece então é que nessa guerra específica, eles entram em Sodoma e Gomorra, acabam com toda a cidade, saqueiam toda a cidade e levam Ló. Só que Ló agora está preso por causa desse rei, com todos os seus bens saqueados por causa desse rei, por causa dessa guerra, por causa de uma péssima escolha de morar em um lugar ruim, em um lugar onde havia muitos pecadores.
Então é este detalhe que ele quer trazer. A Bíblia não está especificamente trazendo aqui como foi essa guerra, qual é o sentido dessa guerra, por que aconteceu essa guerra e tudo mais, todos os detalhes, mas o que aconteceu com Ló? Ló, ele foi preso numa situação terrível de uma guerra que simplesmente aconteceu. O que acontece então? Vamos então olhar para os versículos 13 ao versículo 16, que diz assim: Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. É a primeira vez, só um detalhe, é a primeira vez que Abraão é chamado de hebreu. Hebreu porque ele era descendente, filho de Éber, que era um grande homem no passado, que foi o pai, talvez tataravô de Abraão. Então é chamado de hebreu, a primeira vez que é chamado de hebreu. Que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amorreu. Manré e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. O que acontece nessa situação então? Alguns detalhes interessantes. Um dos homens consegue fugir da guerra, chega até Abraão para avisá-lo sobre essa guerra e para avisar que Ló tinha sido preso. Esse homem conhecia possivelmente Abraão, ou conhecia as histórias de Ló, de ser sobrinho de Abraão. Ele vai até lá e avisa: olha, aconteceu isso e Ló tinha sido preso. Abraão poderia ignorar esse fato e simplesmente dizer assim: não, tudo bem, o problema é dele. Afinal, quem mandou escolher morar num lugar assim? Quem mandou se separar de mim? Ele simplesmente escolheu a sua vida, escolheu os seus princípios, escolheu o que ele quisesse, a forma como ele queria viver, agora ele que se vire. Talvez esse seja o seu pensamento, o meu pensamento, muitas vezes quando nossos irmãos, nossos parentes escolhem decisões que nós não concordamos. E a gente deixa as pessoas simplesmente acabarem com as suas vidas e nós não oferecemos a mão para ajudar em nada. Mas Abraão olha para esse caos, olha para essa situação e talvez sem pensar duas vezes, ele convoca 318 homens que foram treinados e nascidos em sua casa, e aí há um acréscimo, fora também os homens de Manré e de Escol e de Aner, que eram aliados de Abraão. Então foram 318 homens, mais esses homens também que eram aliados. O que é interessante aqui também é que quando a gente olha nas histórias bíblicas, né, as histórias infantis, como geralmente apresenta Abraão e Sarai, né, Abraão e Sara? No meio do deserto, como se só eles dois estivessem ali, numa cabaninha, numa tenda, e só eles morando no meio do deserto, só os dois ali sozinhos. O que a Bíblia nos apresenta? Que Abraão tinha 318 homens nascidos em sua casa, ou seja, servos e talvez parentes ali junto com ele, mas principalmente muitos servos, muitos pastores, e esses homens foram treinados, eles estavam prontos para a guerra, maiores de idade possivelmente, obviamente maiores de idade, e que foram treinados para guerrear, eram guerreiros. O que nos mostra que Abraão não era um senhorzinho no meio do deserto, pobre, esperando ali a vontade de Deus. Era um homem, como a gente já viu, era um homem rico, que tinha bens e que tinha servos e tinha pessoas à sua disposição. Você comandar 318 homens, alguns estimam que possivelmente ele tinha cerca de 1.000 pessoas à sua disposição. Ele era chefe de 1.000 pessoas. Imagina você ser um líder de 1.000 pessoas.
Era isso que mais ou menos Abraão era. Ele era quase como um chefe de um povoado, por assim dizer. E ainda tinha esses aliados ao seu lado. Então, Abraão, ele escolhe esses 318 homens e vai à guerra para resgatar Ló. Há um parênteses aqui interessante também, que algumas pessoas no passado pegaram esse número, né, 318, e aí para tentar aplicar Cristo em todo momento, fala assim, não, porque 318 é o nome hebraico de Jesus. E aí por isso que são os 318 que Abraão foi com Cristo Jesus para resgatar Ló. Irmãos, a gente não vê isso em momento algum. A Bíblia só descreve esses 318 no sentido de que, para provar como era muita gente que ele tinha à sua disposição. Ah, mas qual que era o tamanho do outro exército? Nós não sabemos. A gente sabe que eram 4 exércitos, 4 povos. Qual que era o tamanho? A gente não sabe. Mas possivelmente, também a Bíblia com os 318 quer mostrar que Abraão estava em minoria. Abraão não conseguiria vencer essa guerra simplesmente com o seu poder. Ele precisava de uma estratégia. E ele então vai, e aí o texto nos diz que ele ataca durante a noite. Primeiro ele persegue os seus inimigos até Dan. É uma jornada longa que ele persegue, de dias e dias e dias, perseguindo talvez em segredo para ver qual a estratégia do seu inimigo, até que ele consegue finalmente atacar de noite e derrota os seus inimigos. Resgata, então, ali em Damasco, né? Resgata, recupera Ló, recupera os seus bens, recupera os prisioneiros, recupera todos ali e vence essa guerra. Nós não sabemos exatamente como foi essa guerra, quanto tempo durou, mas o que mais importa é que Abraão ele estava disposto a resgatar o seu irmão, o seu sobrinho, Ló. Terceiro ponto, e a parte mais importante aqui do nosso texto, versículo 17 até o versículo 24, que diz assim: Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O que acontece então nessa situação? Essa terceira situação, e para fechar aqui nossa história, depois de Abraão resgatar o seu irmão Ló, e junto a ele as diversas pessoas e muitas riquezas, os reis de Sodoma, o rei de Sodoma e o rei de Salém, que hoje é conhecida como Jerusalém, daí que vem esse nome, antigamente é chamado de Salém, depois foi acrescentado o Jeru, e aí hoje é chamado de Jerusalém. Vão então atrás de Abrão. A gente vai inverter a ordem e olhar primeiro para o rei de Sodoma, que inicialmente pede para que Abraão ele fique com os bens. Não, você me dá as pessoas e aí você fica com os bens. Muitos comentaristas dizem que essa possivelmente fosse uma estratégia do rei de Sodoma. No sentido assim, olha, vamos testar a sua bondade. Você me dá as pessoas, fica com os bens. Mas vamos ver se você vai fazer isso mesmo. Meio que testando
jogando o verde para ver qual seria a resposta de Abraão. E possivelmente se Abraão respondesse, não, tudo bem, então você fica com as pessoas, eu vou ficar com toda a riqueza. Possivelmente Sodoma, o rei de Sodoma, iria guerrear contra Abraão para poder recuperar os bens. Então ele jogou esse verde, mas possivelmente era só uma forma de ver a resposta de Abraão. E como Abraão responde? Abraão diz, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, versículo 22. Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence. Abraão já era um homem rico, já tinha bastante poder, mas possivelmente essa riqueza que ele conquistou na guerra, que foi os bens saqueados dos 5 reinos, mais os bens dos 4 reinos, era uma grande riqueza. Ele disse, eu não quero nada disso. Eu não quero os bens. Eu não quero todo esse dinheiro. Eu não quero todos esses bens, porque não me pertence. E porque se eu ficar com isso, eu vou arranjar mais uma outra guerra, coisa que eu não quero. E ele diz, eu não quero porque um dia o rei de Sodoma poderia dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Se não fosse por mim, se não fosse por essa guerra, se não fosse por Quedorlaomer saquear os meus bens e ele resgatar, então nada disso aconteceria. Então eu enriqueci Abraão. E o que Abraão faz? Eu vou continuar sendo justo ao Senhor, o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra que me sustenta. Não interessa esse monte de bens, pegado de forma errada, no sentido de no meio de uma guerra, no meio de algo terrível, isso para mim não interessa. Ele simplesmente devolve todos os bens. Alguns dizem, mas por que Abraão faz isso? Porque ele queria provar que é o Senhor quem o sustenta. Que ele não está interessado na riqueza. A segunda vez que nós percebemos que Abraão não está interessado na riqueza, não está interessado nos seus bens, está simplesmente interessado no Deus que o sustenta. E Deus continua o sustentando. E então, ele se mostra que ele é justo, não só diante dos reis da terra, mas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Importa mais nós sermos justos diante do Rei dos Reis, do que diante desses reis da terra. E é isso que Abraão tinha em sua mente. E então, versículos 18 ao versículo 20, nós chegamos a um texto, que é o texto, talvez, um dos textos mais discutidos na Escritura, mais confusos, e mais onde as pessoas tiram um monte de suposição, e nós vamos tentar dar uma olhada aqui. Versículo 18 ao 20, eu vou ler novamente. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Lembrando, este rei não estava na guerra, não estava participando dessa guerra, mas ele, sabendo dessa situação, ele vai até Abraão para abençoar Abraão por tudo aquilo que Abraão tinha conquistado, por essa guerra que ele venceu. Salém, o rei de Salém, Melquisedeque, ele escuta essa história e vai até ele e abençoa. Aqui há muitas ideias que são tiradas, principalmente porque Melquisedeque oferece pão e vinho. E alguns dizem, tá vendo? É a ceia. Ele ofereceu pão e vinho. Isso aqui é a ceia, representa a ceia. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o texto não está focado nesse sentido. O segundo é que ele abençoa Abraão e ele diz pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus da terra. Então, Melquisedeque era um cristão, no sentido de que ele, de fato, adorava ao Senhor. E o texto nos diz isso, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui a gente pode pensar em algumas coisas, que a gente vai ver sobre isso exatamente agora. Ao contrário do rei de Sodoma, que não oferece nada, esse rei de Salém,
se mostra justo diante do Senhor. Não pede nada a Abraão e simplesmente oferece uma bênção a ele. O rei de Salém era um tipo de rei sacerdote. Ele era de fato um rei de um reinado, talvez não muito grande, que era Salém naquela época. E mais o interessante é que ele servia a Deus como sacerdote. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece aqui. Mas Samuel, sacerdote não eram aqueles que eram os levitas, que serviam a Deus no templo? Como que este homem, antes da lei, era sacerdote? Como que ele era sacerdote de Deus? Este rei e sacerdote, ele era sacerdote mesmo antes da lei ser instituída. Ele já servia ao Senhor. Ele talvez já oferecia sacrifícios para pagar pelos pecados do povo. Ele era um rei que servia a Deus. O que nos mostra que existiam nações, existiam outros povos fora dos descendentes de Abraão que também serviam ao Senhor da maneira como Deus queria. A lei de Deus não tinha sido instituída ainda, só vai ser instituída depois em Moisés. Então, o que nos ensina duas coisas. Primeiro, existia sacerdote de Deus, mesmo antes de Deus instituir os levitas como sacerdotes depois do Êxodo. Então, já existiam pessoas que serviam ao Senhor. Não eram os levitas, não eram os descendentes de Levi, mas serviam ao Senhor como sacerdote. E esse aqui é um deles. E segundo, que nós podemos aprender é a resposta de Abraão diante disso. O versículo 20 termina dizendo que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Tudo aquilo que ele tinha conquistado na batalha, ele dá o seu dízimo para Salém. O que isso significa? Mas espera aí, o dízimo também não tinha sido instituído ainda. Em nenhum momento nós vemos Deus pedindo os 10%. Em nenhum momento nós vemos isso. Deus não pede o dízimo para Abraão. Não tinha uma lei exigindo que os judeus, que os filhos de Abraão, dessem os 10%. Mas o que isso nos ensina também? Que além de ter sacerdote antes da lei, também existia o princípio no coração de Abraão de dar 10% daquilo que ele recebeu para um sacerdote de Deus. No sentido de que Abraão estava dizendo aqui, é que ele estava grato pela vitória que Deus lhe deu e dando então 10% daquilo que ele recebeu para uma pessoa que servia ao Senhor, para um sacerdote. Queria usar esse dinheiro para abençoar ao Senhor. Então esse princípio do dízimo que nos mostra aqui, que é você devolver com uma forma de gratidão ao Senhor. É o que nós vemos lá quando Paulo fala aos Coríntios, que nós não devemos dar o dízimo por obrigação, como um peso, mas sim com uma forma de agradecer ao Senhor, de livre e espontânea vontade. Apesar do dízimo ser instituído pela lei mais tarde, mas o princípio do dízimo é apresentado aqui em Abraão, no sentido de que deve ser algo como livre e espontânea vontade. Eu quero usar o meu recurso para abençoar o reino de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por aquilo que Ele me fez, compartilhando um pouco daquilo que eu recebi para a bênção, para abençoar outras pessoas, para abençoar o reino de Deus. Nós podemos então concluir, primeiramente aqui, que a lei, na realidade, é apenas uma instituição do que Deus já havia feito no coração de Abraão, do que Deus faz no coração de justos. Sacerdotes, pessoas servindo a Deus integralmente, e dízimo é algo que deve surgir do nosso coração, e não porque a lei nos obriga, não porque é uma lei que nos manda. Antes de irmos então para a aplicação, nós precisamos olhar um pouco sobre o que representa esse Melquisedeque, que talvez você já esteja esperando, curioso, quem que é este homem,
mas não vamos entrar em tantos detalhes assim. O que acontece é que esse Melquisedeque, que era um rei e sacerdote, ele se tornou um nome de muitos debates, mas muitos debates mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, e talvez a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Nós lemos no começo do sermão Hebreus 5, se você quiser abrir lá comigo, Hebreus capítulo 5, que diz que o próprio Cristo Jesus, versículo 5, Hebreus 5, 5, diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você quiser gastar mais tempo, se você achou essa parte curiosa, e gastar mais tempo nisso, eu te recomendo ler Hebreus de 5 até o 7, para poder entender o que ele está trazendo aqui. Mas explicando rapidamente, o livro de Hebreus, ele quer nos apresentar Cristo como o Senhor de tudo, Cristo como o Supremo. E um dos pontos que nós entendemos sobre quem Cristo é que ele também foi sacerdote. Nós vimos já no catecismo que Cristo Jesus, ele teve e tem 3 funções ao vir aqui na terra e morrer por nós. Primeiro, a primeira função de Cristo é que ele é profeta. Jesus foi profeta. Ele é profeta. O que é um profeta? Ele profetizou a palavra de Deus e sobre a sua morte e ressurreição principalmente. Ele pregou a palavra de Deus e ele profetizou que ele iria morrer e ressuscitar. Ele é um profeta de Deus, e Jesus de fato é um profeta de Deus. Segundo, Jesus Cristo, ele é rei. Na verdade, é o terceiro ponto que a gente coloca geralmente, mas Jesus Cristo, ele é rei. Ele é o último rei da descendência de Davi, que estabelece o trono de Davi por toda a eternidade. Então, primeiro, ele é profeta, segundo, ele é rei. E Cristo Jesus não é só profeta e rei, mas também sacerdote. A sua morte foi um sacrifício santo, como de um cordeiro. E ele mesmo fez sacrifício perfeito a Deus, porque ele também era sacerdote. A ideia aqui que o texto nos traz, aqui em Hebreus 5, é que todo sumo sacerdote, que era o sacerdote supremo, ele quando entrava no templo, ele primeiro pagava pelos seus pecados e depois pagava pelo pecado dos povos de Israel por meio do sacrifício. E aí ele era um sumo sacerdote. Quando Cristo morreu, a Bíblia nos diz aqui em Hebreus que ele entrou no Santo dos Santos e ali foi o seu sacrifício. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Ele era tanto sumo sacerdote e tanto cordeiro a ser sacrificado. E ele mesmo, como sumo sacerdote e como cordeiro, morreu naquele momento para pagar pelos nossos pecados. É por isso que hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, porque Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Mas ele se oferece, ele é o sumo sacerdote. Ele mesmo faz isso. Então, quando o sumo sacerdote humano entrava e sacrificava um cordeiro, ele sacrificava pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Quando Cristo Jesus entra no Santo dos Santos, ele é o próprio sumo sacerdote e ele mesmo se sacrifica como cordeiro pascual pelos nossos pecados. Mas aí cabe a pergunta, que muitos judeus talvez perguntavam naquela época. Não, mas espera aí. Para ser sumo sacerdote, Jesus deveria ser o quê? Filho de Levi. E aqui cabe a perguntinha de EBD. Jesus era filho de Levi? Não. Jesus não era filho de Levi. Jesus era filho de Judá.
Por isso que a gente fala que é leão da tribo de Judá. Jesus não era filho de Levi. Então ele não era levita e não poderia ser chamado de sacerdote. E aqui que entra a questão de Melquisedeque. Aqui que entra a questão de Melquisedeque. O que Melquisedeque está nos provando é que existiam sacerdotes de Deus, mesmo sem ser filhos de Levi. E é Deus quem institui Melquisedeque como seu sacerdote. E depois institui Levi como seus sacerdotes. E o texto de Hebreus está nos dizendo que Jesus não precisava ser filho de Levi, porque Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi. Tentando explicar de uma forma mais fácil, porque talvez seja um pouco confuso, o que Deus está nos dizendo aqui em Hebreus, que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui também em Hebreus, é que Jesus não precisava ser filho de Levi para ser sacerdote, porque ele é segundo a ordem de Deus. Da mesma forma que Deus instituiu Melquisedeque antes da lei existir como sacerdote, da mesma forma Deus também institui Jesus como sacerdote, porque Jesus já existia antes da lei. Jesus já existia antes de Abraão. Jesus já existia antes de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote não por causa da lei, não por causa de Levi, mas ele é sumo sacerdote porque ele já era sumo sacerdote desde antes da criação do mundo. Desde antes de tudo, Jesus já era sacerdote. Jesus já tinha, como diz Apocalipse, Jesus morreu antes da criação do mundo. Antes de existir o pecado, Cristo já tinha sacrificado por amor a nós. E por isso nós dizemos que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ele é essas três coisas em sua perfeição. Levi, a lei, os profetas, os reis, só representam aquilo que Cristo Jesus de fato é. Então essa história de Melquisedeque está no meio dessa guerra, no meio de uma história confusa, no meio de Abraão resgatando Ló. Nos prova então todo o planejamento de Deus em nos mostrar. Se esse Melquisedeque não tivesse aparecido na história, talvez os judeus poderiam falar, não foi válido o sacrifício de Cristo Jesus. Ele não era sumo sacerdote. Mas essa história aparece exatamente dessa maneira aqui, em Gênesis 14, justamente para nos provar que Cristo Jesus era sacerdote antes da lei. Agora, o que toda essa história de Abraão nos ensina? Tudo isso que nós vemos, todo esse texto, o que de fato nos ensina? Nos ensina que nós devemos ser justos, amando nossos irmãos, não se importando com a riqueza, e ofertando ao Senhor todos os nossos bens. O que Abraão prova em toda essa história é que diante da guerra, diante de um irmão que não queria buscar ao Senhor, que queria ir morar em uma cidade pecaminosa, diante de uma guerra que Abraão não tinha nada a ver com essa guerra. Ninguém estava atacando Abraão, e mesmo assim ele foi atrás. Ele foi resgatar o seu irmão. Ele deu o dízimo quando ele foi abençoado. Um homem, um sacerdote abençoa Abraão, ele vai lá dar o dízimo. Um rei testa Abraão, ele diz simplesmente, não, pode ficar com todos os bens, pode ficar com todas as pessoas, eu não me importo, pode ficar com tudo que você quiser, eu não quero me enriquecer às custas de homens. Toda essa história aqui nos mostra que Abraão nos ensina então que vale a pena ser justo. Vale a pena ajudar nossos irmãos, mesmo que eles não mereçam a nossa ajuda, não mereçam o nosso amor. Vale a pena continuar sendo justo. A nossa justiça não depende dos outros, depende somente de nós. Como que nós reagiríamos dessa forma como Abraão? Será que seria da mesma forma como Abraão? Será que seríamos tão justos como Abraão? Mesmo que o mundo esteja um caos, o mundo esteja em guerra e as pessoas não mereçam o nosso amor e a nossa justiça,
nós devemos amar e ser justos mesmo assim. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas ninguém dá o dízimo. Ah, mas ninguém paga imposto. Ah, mas ninguém faz isso. Ainda assim, não importa os outros. O que importa é sermos justos. E diante dessa história que vimos sobre Cristo Jesus, podemos entender também que Jesus Cristo é o maior exemplo de alguém que nos resgatou da prisão, dos nossos inimigos, venceu o mal e ofereceu a sua vida como sacrifício a Deus. Devemos lembrar nessa história que Abraão só é justo porque foi justificado pelo sumo sacerdote, por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Abraão só teve essa fé e esse ato de justiça porque ele foi justificado por Deus. Da mesma forma, nós também só podemos ter atos de justiça e demonstrar amor pelas pessoas, não se importar com as riquezas, oferecer os nossos bens ao Senhor, oferecer nossas vidas ao Senhor, porque Cristo Jesus, o sumo sacerdote, se entregou por amor a nós. Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro Pascual, se entregou e nos justifica dos nossos pecados. Que nós possamos então entender isso e sair daqui dessa noite pensando mais sobre quem Cristo Jesus é. Não foi um mero humano, não foi um mero profeta, não foi um rei de uma cidade pequena, não foi um rei de Jerusalém. Jesus Cristo, ele foi algo e é algo muito maior. Ele é o sumo sacerdote que sacrificou por amor a nós. E nós só podemos ser justos porque Cristo Jesus nos justifica dos nossos pecados. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque a fé não depende de nós, a justiça não depende de nós. E nós só podemos demonstrar amor e justiça aos outros porque o Senhor tem colocado isso em nossos corações. Ó Pai, que diante de caos, diante de guerras, diante de aflições, contendas e brigas que vemos, que o Senhor nos mantenha intactos, nos mantenha firmes, para continuar sendo justos diante de todos à nossa volta, assim como Cristo Jesus foi, assim como esse exemplo também de Abraão. Ó Pai, nos ajude a buscarmos a sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas. Ó Pai, nos ajude também a lembrar da importância do sacrifício de Cristo Jesus como sumo sacerdote e cordeiro por amor a nós. Ó Pai, que possamos entender também a profundidade da riqueza da Tua Palavra, textos difíceis como esse de Melquisedeque, mas que há uma importância em nossas vidas, ao entender que Cristo Jesus é o perfeito sumo sacerdote que morreu por amor a nós. Ó Pai, nos ajude a entender essas verdades e crer e viver para sermos justos diante do Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.